Então, vamos continuar aqui. Pronto, gravação iniciada. Vocês estão colocando o ok aí no chat. Então, boa tarde para todos vocês que estão aqui. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Estou cansado, deixa eu tomar um gole d'água. Vocês estão me ouvindo bem, então? Sim. Então, vamos lá. Hoje eu não vou começar especificamente pela correção, porque hoje eu vou mostrar uns slides para vocês. E aí tem a ver, claro, com a atividade, com o conteúdo que a gente viu em aulas anteriores, mas aí se eu for me deter à correção, eu vou acabar não tendo tempo de explicar a questão do slide e possivelmente não vou conseguir ter tempo de explicar a atividade de hoje. Então, eu vou fazer assim, vou focar aqui nos slides, tá? Que eu trouxe hoje para vocês, que fala sobre a literatura de cordel e outras manifestações populares, que foi tema da aula anterior, mas sendo que nós estamos no mês de folclore, como vocês sabem, hoje é o penúltimo mês, né? O penúltimo mês, não, o penúltimo dia do mês de agosto, e amanhã não tenho aula, então eu achei interessante a gente fazer aqui um fechamento de tudo que a gente trabalhou aqui e viu nessas 2 últimas semanas, sobre a questão do folclore, né, a manifestação popular como um todo. Certo? Então, eu trouxe para vocês uns slides para ficar mais visível, ficar mais entendível o que é, né? Lembra, saber que o folclore não é apenas... Quando a gente fala em folclore, vocês lembram logo das lendas, que é o elemento mais marcante, digamos assim, da cultura popular, do folclore em si. E é muito mais que isso. Então, a gente vai ver isso hoje na aula. A gente já viu em aulas anteriores, mas vamos reforçar para fechar esse capítulo, digamos assim. Então, todos me ouvem bem? Me deem um retorno aí pelo microfone, por gentileza. Sim. Sim. Só 2 pessoas me ouvem bem, o resto me ouve mal. É isso? Só vou começar a aula quando todos me responderem, né? Porque eu acho que não tem ninguém que tenha problema de falar aqui. Todos me ouvem bem? Sim. Sim. Pronto, que bom. Agora, vamos já começar. Então, como eu falei para vocês, o nosso tema é literatura de cordel, né? Ainda falando sobre a tão famosa literatura de cordel e outras manifestações populares, né? Porque nós temos muitas, muitas mesmo. Vocês viram isso quando foram pesquisar, né? Aos que foram pesquisar a atividade. Aos que não foram, nem viram. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender ali o conceito, né, do que é folclore. Essa palavra significa o quê? Então, a gente pode dividir ela, ó, lembra lá de estrutura das palavras, dividir essa palavra em duas, né? Ela tem origem do inglês, né, que quer dizer folclore, com K, e significa sabedoria popular, né? A palavra folk quer dizer povo, e a palavra lore quer dizer sabedoria. Logo, a gente entende que é sabedoria do povo, né? Sabedoria do povo, conhecimento do povo. Então, o folclore é muito mais do que as lendas que nós imaginamos quando falamos em folclore. Ela é um conjunto de bens materiais e imateriais. E quando eu falo bens materiais, vocês imaginam coisas materiais, concretas, né? Então, o artesanato, por exemplo, né? Algumas peças bem artesanais, elas fazem parte do nosso folclore, elas são bem materiais. Mas quando eu falo da dança, da música, né, e de outras manifestações, né, o cordel é um bem material, mas quando eu falo da dança, da música, os rituais, enfim, fazem parte também do folclore. São manifestações folclóricas. Né? O carnaval, por exemplo, que é uma festa, também faz parte do folclore, as festas juninas, né? O boi de reis, e outras manifestações. Então, nós vamos juntos conhecer, né, e se cantar com a manifestação literária que é o cordel e com outros elementos que compõem o folclore brasileiro. Então, só para recapitular,
A literatura de cordel, como vocês viram, ela é tipicamente nordestina, mas ela tem suas raízes, né, de tradição europeia. Então, ela veio com os portugueses para o Brasil, né? Os portugueses trouxeram muita coisa ruim e muita coisa boa, mais ruim do que boa, mas também trouxeram coisas que adentraram na nossa cultura e que foram ganhando formas tipicamente brasileiras, né? Como as festas juninas, como o cordel mesmo, que veio, né, da origem portuguesa, mas chegando aqui ganhou nova forma de ser escrita, né? Nova, digamos, uma nova roupagem, novas características, né? Ganhou elementos tipicamente brasileiros, certo? Foi incorporado à nossa cultura e aí foi se modificando de acordo com a nossa vivência, com o nosso povo. Então, a literatura de cordel, né, também chamada de folheto de cordel, ou livreto, ou arrecifes, tem vários nomes, várias nomenclaturas que se dão ao folheto de cordel, mas a mais conhecida mesmo é poesia de cordel e folheto de cordel, né? Então, ela é um gênero literário popular. Por que popular? Porque ela é escrita pelo povo, né? E para o povo. Então, esse povo que escreve os cordéis, sejam eles de formas orais ou escritas, são pessoas que têm pouco conhecimento, né? Como vocês viram lá na biografia comparativa do Assaré. São pessoas pertencentes a uma classe social baixa, né? Não são pessoas que possuem grande poder aquisitivo. São pessoas simples, né? Então, é o povão, vamos falar assim. São as pessoas de camadas mais baixas que tinham o interesse por produzir e por espalhar essa cultura, né? Essa literatura que é o cordel. Então, ela é um gênero literário popular, escrito frequentemente na forma rimada. Então, uma característica do cordel, né? Uma das características, se não for a maior, é o fato dela ser uma poesia rimada. Então, para ser cordel, ela precisa ser rimada, certo? E ela se originou em relatos orais, né? E depois ela foi impressa. Então, eu lembro de uma das histórias dos nossos avós, que nos contavam aquelas histórias de terror, de assombração. Então, era tudo relatado de forma oral, né? Falado, não tinha nada escrito. Então, no princípio era assim. Era tudo oralizado, falado, e só depois é que foi passado para o papel, certo? Aí, dando continuidade aqui, o nome, como vocês viram, né? Segundo alguns estudiosos, porque há umas diferenças ali, mas o que se tem de precisão é que o nome se originou pela forma que os cordéis eram vendidos nas feiras, da forma que eles eram expostos nas feiras lá em Portugal. Então, eles eram pendurados em cordas, cordéis, barbantes, certo? E aí, devido a essa forma que eles eram expostos, ganhou-se o nome de literatura de cordel, né? Porque eram prendidos ali em cordões, barbantes ou cordas, né? Presos por pregadores de roupa. Então, era mais ou menos assim, né, que antigamente os cordéis eram expostos nas feiras para vender. Aí você pode perguntar, professor, mas hoje em dia ainda se vende o cordel dessa forma? Se você for procurar nas feiras, né, por exemplo, na feira daqui, de Cassino, talvez faz tanto tempo que eu andei na feira, mas talvez você nem encontre, nem assim, nem de outra forma. Mas em feiras culturais, por exemplo, em João Pessoa, tem uns lugares específicos que você vai encontrar os cordéis nesse formato, né? Presos nos cordões, pendurados pelos pregadores. Monta dessa formazinha assim, expostos. Então, as estrofes mais comuns, né? Então, lembrar, né, que o cordel, ele é um tipo de texto, ele é escrito em verso. É diferente do romance, né, diferente do conto, como a gente viu, né, que o conto é feito em estilo de prosa, né? Ele vai de uma linha a outra, sendo que o cordel, ele é centralizado, né? Os versos ficam ali no meio da folha, né? Cada linha daquela a gente chama de verso, e o conjunto de versos nós chamamos de estrofe, certo? As estrofes mais comuns na literatura de cordel são formadas por 10, 8 ou 6 versos. Então, você pode contar.
geralmente os cordéis vão ter, na maioria, vão ter 7 versos, né? 7 linhas ali. Alguns têm 8, alguns têm 10, também tem cordéis apenas com 4, né? Com 6, varia muito de cordelista para cordelista. Então, esses autores, né, ou os cordelistas, que são as pessoas que escrevem e recitam os cordéis, alguns cordelistas, como o Braulio Bessa, eles recitam, né, eles declamam os versos de forma melodiosa e cadenciada, como é o caso de Braulio Bessa, que ele só declama, né? Às vezes vai acompanhado de viola, né? Às vezes não, como é o caso de Braulio Bessa, vocês veem nos vídeos que eu mando para vocês toda segunda, né? Quase toda segunda, que ele só declama mesmo, né? A capela, né? Sem acompanhamento nenhum de instrumento. E alguns declamam com o uso da viola, né? Fazem as reclamações, certo? Aí, aqui, gente, eu trouxe um... Deixa eu ver, alguém quer entrar. Deixa eu só... Boa tarde, Jamila. É Jamila que chegou, pessoal. Aí, vamos lá. Continuando aqui. Pronto. Para mostrar para vocês como é essa questão dos versos e da estrofe, não é? Cada linha dessa, como é o nome que a gente dá? Que eu falei agora? Verso. Verso. E o conjunto de versos? Estrofe. Quantas estrofes nós temos aqui? 3. Pronto, 3 estrofes. E aí alguém pode perguntar, não entendi, como é que a gente vai contar as das estrofes? Como é que eu sei que aqui é uma estrofe, aqui é outra e aqui é outra? Alguém sabe? Por causa da separação e do ponto final? Isso, né? O ponto final, que vai dar ali a entender que, né, aquela estrofe parou ali, muito bem lembrado, e o espaçamento que há de uma estrofe para outra. Não é? Exatamente. Aí esse daqui é um trechinho de um cordel chamado, né, o Romance do Pavão Misterioso, que é desse autor aqui, João Melquíades Ferreira da Silva. Ele é um cordelista, e aí ele escreveu esse cordel. Né? Eu vou ler só um trechinho, se vocês quiserem depois, eu mando para vocês. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia, com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Aí vai contar toda uma história de amor proibido, né, entre um mocinho, uma mocinha, aquela coisa bem típica, que é colocada aqui no cordel. Aí, o cordel no Brasil, né? Como é que ele chegou? Então, ele chegou por volta do século XIX, né? E, primeiramente, ele chegou no estado da Bahia, né? E depois ele foi se espalhando por outras regiões do país, né? Mas ele chegou aqui mesmo, assim, especificamente no estado da Bahia, certo? Então, o século XIX é o século que marca ali a chegada do cordel no Brasil. Foi ali que teve as primeiras impressões dos folhetos brasileiros, né? Então, foi ali nesse século que foram produzidos os primeiros cordéis, né? As primeiras poesias de cordel. Com características próprias, né? Como eu falei para vocês, o cordel não é de origem brasileira, mas chegando aqui, ele ganhou características tipicamente brasileiras. Então, os temas que eram retratados eram os fatos do cotidiano, os episódios históricos, as lendas, né? As lendas do folclore brasileiro, os temas religiosos, né? Por exemplo, eu coloquei lá para vocês, naquelas imagens, tinha lá um cordel que falava sobre a chegada de Lampião ao céu, né? A conversa entre Lampião e São Pedro, enfim, sempre envolvia uma questão da religiosidade, porque era um tema muito marcante para a questão do povo sertanejo e de quem escrevia os cordéis. As lendas também, né? Sejam lendas mais conhecidas ou menos conhecidas, entre muitos outros temas. É claro que hoje em dia vocês podem pegar cordéis falando sobre a adolescência, sobre a tecnologia. Né? Não escrever um cordel sobre tecnologia na época que não tinha tecnologia. Mas hoje em dia vocês vão encontrar, se pesquisarem, cordéis sobre a poluição da água, o desmatamento, sobre a pandemia, por exemplo, que é um tema super atual, né? A Covid-19, vocês vão encontrar diversos poemas de cordel falando sobre esses temas que são discutidos hoje em dia. Aí,
nós temos digamos, uma academia, uma instituição que reúne, né, os principais cordelistas, que é a ABLC, que é a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Ela é sediada no Rio de Janeiro e foi fundada em 1988 para reunir, né, as obras e os autores que fazem parte dessa literatura. Então, é uma academia específica que reconhece o trabalho desses cordelistas, né, e que guarda as obras. Aí nós temos, né, os nossos mestres do cordel, que são muitos, mas o mais conhecido, eu diria, assim, que tem uma vasta obra e é reconhecido, que é o Patativa do Assaré, que foi aquele que vocês trabalharam na aula, né? Esse último que vocês leram, que é o José de Acassi, que é do Rio Grande do Norte, ele é conhecido, mas ele não é reconhecido tanto quanto o Patativa, né? Então, nós temos aqui, ó, diversos cordelistas. Eu só citei alguns. Eu creio que quando vocês pesquisaram, apareceu algum desses, não apareceu? Naquela pesquisa que vocês fizeram? Sim. Vocês lembram de algum aqui que está aqui nomeado? Parece que eu vi o José Costa Leite. Quem mais viu outro? Outra pessoa que pesquisou aquela questão que pedia para pesquisar sobre alguns cordelistas. Alguém encontrou algum que está aqui colocado nesse slide? Leandro Gomes de Barros. Pronto, ele é um dos, digamos também assim, mais conhecidos, né? Leandro Gomes de Barros. Ele foi o pioneiro do cordel no Brasil, digamos. Ele tem uma obra vasta, grandiosa. E como eu falei para vocês, né? O escritor lá do Empatia, lá em alguns cordéis para implementar ali a obra, né, que todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece, o Alto da Compadecida, é um dos maiores clássicos ali da comédia brasileira, né? Aí nós temos a sua gravura, que vocês devem lembrar, que a gente viu isso na aula passada, que é aquela técnica de talhar na madeira, né? É uma espécie de gravura, só que não é uma gravura qualquer, né? É uma gravura específica para esse trabalho, que você talha o desenho na madeira, né? Passa a tinta, e depois você vai ter aquele resultado final. É como se fosse um carimbo, né? A gente assemelha essa xilogravura a um carimbo, o carimbo de hoje em dia. Você escreve a palavra ao avesso para ela sair na ordem correta. Então, a xilogravura ela é a técnica de gravura na qual se utiliza a madeira, né? Uma madeira específica para você talhar, para você cortar, fazer o desenho ali esculpido na madeira e depois, né, gravar sobre o papel aquele desenho. Né? Como um carimbo que a gente tem hoje em dia, que você prensa para ele sair perfeitamente ali na superfície que você quer carimbar. Claro que Uma hoje em dúvida. dia, pode falar. Eles ainda usam isso hoje? Tipo, Usam, carimbar na madeira? Ah, usam. Vocês viram a reportagem que eu mandei lá no grupo de J. Borges? Vocês assistiram? eu não tô lembrada, não. Eu mandei o vídeo lá da entrevista de J. Borges, do senhorzinho, que faz a Foi dois xilogravura. vídeos, até. Mas vocês não assistiram. Eu assisti. Alguém assistiu e lembra? Memória fraca de vocês, hein? Bens a Deus. Então, naquele vídeo lá que eu coloquei para vocês, eu vou colocar novamente, que pelo visto viram e não lembram, ou muitos nem viram, né? Lá naquele vídeo, o mais curtinho, o de 5 minutos, é uma entrevista com um cordelista, né? E estilogravurista, que é J. Borges. Também é um senhorzinho. E ele explica lá, né? Ele passa ele fazendo todo esse processo de talhar na madeira, enfim. Aí Rayane perguntou se hoje em dia ainda é muito
comum fazer uso da xilogravura? É por uma questão mesmo de cultivar a cultura mesmo, a tradição de fazer a xilo, né, a xilogravura. Porque hoje em dia, com a tecnologia, é mais prático você fazer a impressão mesmo na impressora, que é mais rápida, claro, mais moderna. Só que muitos cordelistas ainda fazem a xilogravura, porque gostam de ter esse contato com a coisa mais tradicional, digamos assim, para não perder a cultura mesmo, para permanecer viva aquela arte de fazer a xilogravura no seu processo natural, certo? Aí nós temos as vinhetas em xilogravura da novela Cordel Encantado, que eu acredito que vocês lembram. Não sei se recordam bem, que foi a novela das 6. E aí a abertura dela foi baseada, né, assim, inspirada em xilogravura, certo? Claro que aqui é computação gráfica, né, mas as vinhetas foram baseadas ali na xilogravura, né? Ela se inspirou na xilogravura. Então, ó, são trechinhos da abertura da novela Cordel Encantada, que trabalha ali com elementos da xilogravura. Aí aqui tá, Rayane, olha, Manu, Helder e os demais, né? Micael, Clara, Jamile. Aqui está ó, como era, né? O processo antigo. A madeira talhada com um desenho específico, né? Ó. Aí a tinta colocada, certo? Depois coloca o papel por cima. Ó. E o resultado final é este, certo? Percebam que quais são as cores predominantes? Vocês conseguem perceber aqui? Preto e branco. Preto e branco, né? São as cores predominantes da xilogravura. Perceba que o preto se destaca, né? Fica ali em evidência os elementos, mas também as xilogravuras coloridas, né? Que requerem um processo maior e um trabalho mais minucioso. No vídeo também de J. Borges aparecem lá xilogravuras de outras cores. Tem Aí, uns que tem um fundo amarelo, aí, tipo, aí os isso, desenhos, as pessoas é preta. isso, depende muito da forma que o cordelista quer fazer ali na capa do cordel, né? Porque depende muito da cor do cordel, se o cordel vai ter uma folha azul, né, azulada, branca, amarelada, depende muito do que ele vai querer deixar ali destacado, né? Por isso que é tão importante a arte na composição de uma capa de um livro, de qualquer coisa, né? Você quando vai fazer lá uma foto, você quer usar um filtro, né, quer ver uma tonalidade específica no Instagram que favoreça o seu rosto, enfim. Perceba que tudo isso é uma questão de arte, né? É um design gráfico, mas que está ali inserido no ramo da arte. Então, a arte é muito importante, né? Porque a arte é a estética de tudo. Se você for olhar, a arte ela é o cartão postal, né? Quando você vai se arrumar, esteticamente falando, né? Você quer passar uma boa impressão através ali do que você fez, uma maquiagem bem feita, né? Ou quando você vai, por exemplo, ler um livro. Às vezes você olha para a estética da capa. Como é essa capa é bonita, se for bonita, ela vai me chamar a atenção. Então, percebo que na propaganda, por exemplo, o que eu vou colocar nessa propaganda, né? As pessoas que trabalham com a propaganda na TV. Quem eu vou colocar? Que imagem eu vou colocar aqui para chamar a atenção? Hoje em dia, claro, é uma desconstrução, né? Vocês vão ver que eu estou levando para outro lugar, mas para vocês entenderem a ideia. Hoje em dia, você não tem aquela ideia de que o corpo bonito é o corpo bem feito, é o corpo magro. Né? Hoje você já consegue visualizar propagandas com pessoas, né, mais cheinhas, mais gordinhas, né? Antigamente as propagandas eram feitas só por pessoas brancas, hoje você vê pessoas negras de cabelo afro na propaganda, porque isso é a inclusão. Né? Não existe um padrão de beleza. Antes se pensava num padrão de beleza, pessoa magra, branca, do olho azul, infelizmente se pensava assim. E hoje em dia, graças a Deus, teve essa desconstrução de imaginar que não há uma perfeição estética para ser mostrada na sociedade. Você tem que se sentir bem do jeito que você é. Né? Voltando aqui para a questão de outra manifestação folclórica. Tenho certeza que alguém aqui, né, teve seu avô, ainda tem, e ele é fã
daquele programa de rádio que tem a cantoria de viola? Alguém conhece? Pode me dizer aí. Quem é que tem um avô que gosta de ouvir um programa que tem cantoria de viola? É geralmente no rádio que passa. Meu pai que gosta. Bem típico, né? E ali, finalzinho de tarde, aquela melodia da viola. Nossa, parece muito. Eu digo nossos avós porque, assim, geralmente, alguns de vocês têm pais muito jovens, que não é daquela geração do meu avô, por exemplo. Mas nós temos pais, né? Um pouco mais, com mais idade. E aí eles. Só que tem pessoas jovens também que adoram cantoria de viola. Deixa eu voltar aqui. Tem pessoas jovens que adoram a cantoria de viola. E aí, a cantoria de viola, para quem não sabe, né, acho que não faz parte do folclore brasileiro, mas faz sim, porque é uma manifestação popular, é feita do povo, né, pelo povo e para o povo. Então, a cantoria de viola nordestina é um espetáculo em que dois poetas se enfrentam improvisando versos ao som da viola. Então, é aquele som bem cadenciado. Deixa eu ver se quer entrar esse horário. Oi, Eduardo. Só boa tarde. Chegou um pouquinho atrasado na aula, né? Mas vamos lá. Aí, só para recapitular aqui, né? A cantoria de viola nordestina é um espetáculo, né? Em que dois poetas se enfrentam. Eles utilizam ali a viola, aquele ritmo bem cadenciado. E ali eles vão meio que duelar, né? Vai ser ali um enfrentamento entre os dois violeiros, né? Às vezes a plateia faz algum pedido, né, de um tema específico, eles vão ali rimar dentro das regras da cantoria de viola. É bem típico nos programas de rádio, muita gente tem a tradição ainda de sentar para ouvir os programas de cantoria de viola. Inclusive, tem um programa, não sei se é esse que o pai de Manu assiste, é Poesia Verso e Viola. Não sei se ainda existe esse programa. Ele é bem típico. E aí tem esse elemento marcante ali da cantoria de viola. É um clássico. Meu avô adorava ouvir. Aí nós temos o repente. Vocês pesquisaram o que significa repente? Alguém lembra? Esqueci. Alguém falou para mim em uma aula anterior o que seria repente. Manu. Foi Manu, né, Manu? Sim. O que seria o repente? Relembra aí para os colegas. É uma música que é cantada na hora, tipo cantoria de viola, mas só que Isso, é mais rápido, tipo assim. Mais ou menos assim. exato. Exatamente. E a diferença é que tem um pandeiro, né? Já a cantoria é aquela coisa mais arrastada, mais melancólica, porque é o som da viola, é mais puxado, digamos assim. E o repente também é improvisado, né? Tem quem canta o repente, né? São os repentistas, é uma dupla que vai ali duelar, não é? Então, o repente nordestino é uma das diversas formas que surgiu de interpretação de canto e poesia a partir da tradição medieval ibérica dos trovadores. Então, isso surgiu lá na era medieval com os trovadores. Os seus personagens, chamados de repentistas ou cantadores, improvisam versos sobre os mais variados assuntos e, andando pelas feiras e espaços populares, se apresentam sozinho ou trocam versos com outro cantador, que é o chamado desafio. Né? Então, às vezes, as pessoas eles estão se apresentando em público, aí sugerem um tema para eles, e aí eles vão duelar para ver quem é que vai sair melhor. Né? É parecido com esse daqui, que é a embolada. Vocês conhecem esses artistas aqui? Alguém já viu falar em Caju e Castanha? Já, mas só que eu não conheço, não. Pronto, mas já ouviram falar, né? Se alguém ouviu falar e quer dizer se conhece, liga o microfone, eu ponho no chat aí. Alguém, por favor, se alguém colocar algo no chat, lê para mim. Então, caju e castanha são emboladores, né? E a gente chama de embolada, o coco de embolada, coco de improviso ou coco de repente. Depende muito da região. Né? Aqui para nós é mais como uma embolada mesmo. Embolada de coco. Tem vários nomes. Coco de embolada. Que também é uma forma de improviso, né? É também improvisado, é o som do pandeiro, né? Aquele ritmo cadenciado ali, rápido, com o batuque do pandeiro.
onde eles vão improvisar, né, de forma rápida, dando uma resposta ali ao seu adversário. E aí, quando ele dá a resposta, a plateia que está em volta grita, né, vaia, dependendo da resposta. Às vezes eles usam muitas gírias, muitos palavrões, dependendo do que eles vão falar. É típico, porque eles querem ridicularizar o parceiro, menosprezar, eles xingam até a mãe, o pai, porque o que eles querem é sair vitorioso do desafio. Então, quem não consegue dar uma resposta rápida e bem bolada, perde. E aí o adversário é coroado como o triunfante, né, o que ganhou ali o desafio. E não pode ser confundido com a cantoria de viola, como o Manu falou, porque a cantoria de viola é especificamente mais lenta, com o uso da viola, e a embolada é mais rápida, né? E são temas da vida cotidiana. Professor, na hora que eu fui pesquisar, misturou tudo. Misturou repente com embolada. E eu pesquisando certo, só que estava misturando. É porque, querendo ou não, tem uma. Vamos lá, né? É muito parecido. A embolada e o repente são muito parecidos. Se você for pesquisar na internet, você vai confundir esse daqui, não é? Ó, repente com embolada. E que eu pesquisei, aí depois eu pesquisei embolada, apareceu. Aí na hora que eu fui pesquisar o repente, apareceu que era embolada. Aí eu É, pensei, entender. eles tratam dessa forma, assim, né? Mas não tem muita diferença, não, entre a embolada e o repente. Agora, entre o repente e a cantoria de viola, tem, né? É bem diferente. A questão do instrumento, enfim. É porque eles chamam a cantoria de viola de cantoria de pé de parede. Eu acho que alguém, quando pesquisou, viu essa palavra. Eles dão vários nomes. Aí nós temos o aboio. Esse daqui todo mundo conhece, né? É tipicamente conhecido por todos nós, né? O aboio é um canto, né, típico da região Nordeste. É utilizado pelos vaqueiros para conduzir o gado, né, pelas pastagens ou para o curral. Então, de manhã, o fazendeiro vai chamando o gado. Ele usa um canto, né, para chamar o gado, para tanger o gado para algum lugar específico que ele queira levar esse animal. Então, o aboio é esse canto que é feito pelos vaqueiros, certo? Então, vocês já devem ter visto algum vaqueiro ali aboiando o gado para a fazenda, levando o gado para algum lugar. E aí ele usa esse canto que é chamado de aboio. É um canto só como se fosse. Como é que eu posso dizer para vocês? Acho que vocês já viram o avô ou alguém fazendo isso. Não usa palavras cantadas, assim. É como se fosse só mesmo assim, como se fossem interjeições, sabe? Não são palavras completas. Depois, qualquer coisa, eu mando um videozinho para vocês, de cada um, para vocês entenderem. Mas ficou claro o que é o aboio? É tipo como se fosse dizer, vai, só que ele diz vá. Pronto. Isso exatamente, mano. Bem colocado aí o exemplo. E aí não chega a ser uma palavra cantada, assim, né? Vá, vá, né? Tipo tangendo o gado mesmo. Exatamente. Alguém ia falar? Pode falar. Acho que era a Rayane que ia falar e eu interrompi. Não, mas eu falei que sim. Tinha Ah, entendido. tá. Ok. Aí nós temos as lendas e os mitos. Né? Esse elemento aí das lendas, vocês conhecem muito bem, né? Quando fala em folclore, aí você já lembra das lendas. Então, nós, desde muito cedo, nós somos... nos foi apresentado essas histórias, né? Essas lendas que são passadas de geração em geração. Então, essas histórias fantásticas sobre criaturas mágicas, né? Que aprontam travessuras, né? No caso, Saci-Pererê, assustam caçadores, no caso é o Curupira, e até pune quem pratica mais ações. Então, claro que dentre muitas lendas do folclore brasileiro, quem é que nunca ouviu falar no Saci-Pererê? Né? No lobisomem, na Cuca, na Mula Sem Cabeça. Porque são personagens que, quando era pequeno, menorzinho, no caso vocês, devem ter visto o Sítio Pica-Pau Amarelo. Vocês já viram?
Sim. que é obra de Monteiro Lobato, né? E Monteiro Lobato se baseou em trazer esses personagens do folclore brasileiro para a obra dele, né? Que é o Sítio Pica-Pau Amarelo. Então lá ele retrata algumas dessas criaturas do imaginário popular, certo? E essas lendas, elas são passadas de geração em geração. Percebo que não é de hoje que se conta a lenda do Saci Pererê, do Neguinho do Pastoreiro, do boitatá, do boto, né? O boto é mais comum na região Amazonas, mas também é muito típico. A Iara, então percebam que são lendas que são contadas e recontadas, sem mudar ali o personagem ou a ideia em si da história. Não se muda uma lenda. Você pode perceber que a história da Iara é aquela moça bonita, que encanta os homens, né, para o fundo do mar e acaba matando eles afogados. Não mudou. A história permanece com esse mesmo sentido. Essa moça bonita que com aquele canto enfeitiçador. Então, percebo que para ser uma lenda, ela tem que ser contada e recontada sem perder ali o seu traço original, sem perder a sua essência. Certo? Diferente do mito, que ali vai sendo modificado com o passo das gerações, né? Vão implementando novas formas, né? Vocês conhecem as lendas urbanas? Já ouviram falar? Sim. Pronto, as Lendas lendas urbanas. urbanas? Sim. Já Acho que ouviram já. falar? As lendas urbanas, elas diferem um pouco, por quê? Porque elas são lendas urbanas. Então, se elas são lendas urbanas, são lendas mais atuais, mais modernas. Ah, Entendeu? Da entendi. modernidade. Por exemplo, a loira do banheiro. Antigamente não existia essa loira do banheiro. Ela foi criada nesse novo tempo aqui, nessa nova modernidade, nessa nova situação de vida. Minha mãe me contou, professor, que a loira do banheiro começou a ser criada depois que ela tinha 20 anos. Então, pronto. Né? Claro que faz tempo, né? Que a lenda é passada, mas em relação, por exemplo, ao mito, ao mito não, à lenda da Vitória Régia, ou da Cuca, olha, atravessa gerações, ó, certo? E aí, para ser lenda, tem que ter algumas características que vocês vão ver aqui, né? Por isso que a gente fica mito ou lenda. Nem toda história contada por aí pode ser considerada folclórica, né? Nós temos várias histórias que as pessoas contam, diversas histórias, mas nem toda história contada pelo povo, só porque é contada pelo povo, ela pode ser colocada como folclórica. Há uma série de características que as narrativas têm que apresentar para serem vistas como pertencentes ao folclore brasileiro. Entre as principais características, é preciso que elas sejam antigas, bem antigas, de cunho popular, e que não seja possível identificar seu autor. Você não consegue. Se eu perguntar, Manu, quem foi que criou a lenda da Iara? Vai saber quem foi? Não. É impossível, né? Se eu perguntar, Ryan, quem inventou, quem é o autor da lenda do Saci Pererê? Você não vai conseguir Ninguém saber quem sabe. foi. Ninguém sabe. Então, porque ela já veio ó, de muito Professor, o antes. senhor poderia repetir, professor? Que cortou. Sim, eu estou falando assim que nem toda história contada por aí, não é? Ela pode ser considerada como folclórica, porque há características que determinam se essa história vai ser pertencente ao folclore brasileiro ou não, né? Uma das maiores características é a questão dela ser antiga. Quanto mais antiga, né, bem antiga e passada pelos mais velhos para os mais novos, é que determinam que ela é uma lenda. Então, muitos dos personagens que nós conhecemos no folclore brasileiro, eles pertencem às culturas indígenas, não é? Portuguesa e africana. Por exemplo, o Neguinho do Pastoreiro. Já ouviram falar nessa lenda? Alguém já ouviu Já me falar? lembrar da história. Já ouvi Pronto, que é alguma. aquele escravo, né? Aquele menino. Então, que é aquele negro que foi escravizado. Né? Escravo é um termo errado de se dizer. Lembre-se disso. Não é escravo. É um negro que foi escravizado. Porque ninguém quis ser escravo. Eles foram escravizados. É um processo. Então, muitos deles pertencem a essas culturas, né? Que tinham as próprias lendas. Porque tem as lendas, né? De origem indígena,
as danças indígenas, os cantos. Então, cada um desses povos possuíam sua cultura. E aí, muitos personagens, né, surgiram dessa, dessas culturas que eu coloquei para você, né? Indígena, português e africano. Aí os mitos geralmente descrevem as origens de um grupo de pessoas. Vocês já viram algum mito da mitologia grega? Josie Cleide, que gosta desses estilos assim, de magia e mitologia. Já ouviu alguma coisa? É, mais ou menos, já. Algum mito que você lembra? Tem um mito, ó, por exemplo, tem Ares, que é o deus da guerra, não é? Na mitologia grega. Afrodite, quem lembra? É a deusa de quê? Alguém sabe? Da beleza, eu acho. Do amor. Aí tem Zeus. Quem lembra de Zeus? É o deus do quê? Eu lembro muito de Poseidon, o deus da Pronto, que é o água. das Deus dos águas. deuses, não é? Isso, Poseidon, como você falou, é o da água. E Zeus é o deus supremo, assim, né? É o deus do trovão. É o deus acima de todos os outros deuses. Aí tem Medusa Hércules, né? também. Medusa. Aí nós temos também Baco, que é o deus do vinho. Apolo, que é o deus do sol. Né? Então, podem perceber que esses seres mitológicos, o centauro, né? Que é metade homem, metade cavalo. Tem outros também que eu não estou lembrando agora. Né? Aí tem Atena, tem Hades, que é o deus da morte, enfim. São vários deuses ali que compõem a mitologia grega. Então, veja aí que ali, ó, os mitos geralmente descrevem as origens de um grupo de pessoas. Então, esse grupo de deuses, né, o início do universo, segundo a mitologia grega. Né? Aí descrevem eventos naturais ou de rituais de uma cultura específica, né? Como a cultura grega, por exemplo. Porque tem a mitologia grega, tem a mitologia egípcia, tem a mitologia romana, e por aí vai. São caracterizadas por personagens e eventos mágicos que não podem ser comprovados como verdadeiros. É uma mitologia. Então, a gente não pode comprovar, por exemplo, que a Afrodite é a deusa do amor. Segundo a mitologia grega, é. Né? Mas outra cultura, a cultura egípcia, já vai dizer outra coisa. Né? Já a lenda é uma narração escrita ou oral. Né? Geralmente a lenda surgiu através da fala, da oralidade, na qual os fatos históricos foram modificados pela imaginação popular ou pela imaginação poética. Muitas dessas histórias aconteceram de verdade. É aquela coisa, né? Uma coisa dita várias vezes torna-se uma verdade, né? Não tem um ditado popular que fala que uma mentira dita diversas vezes vira uma verdade? Já viram esse ditado? Sim. Né? Assim, uma mentira falada muitas vezes vira uma verdade. É mais ou menos isso. De tanto se falar, não é? Por exemplo, dos ETs, né? As pessoas falam muito, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas de tanto se falar, de reportagens nos jornais, já virou uma lenda. Porque já foi noticiada, tem vídeo, as pessoas dizem que viram, que foram abduzidas, e ali tanto contar, de contar e recontar, já virou uma lenda, querendo ou não, porque passou de boca em boca, tornou-se um elemento da cultura também. Aí nós temos aí, gente, o maior folclorista, né? Eu posso dizer assim que ele é o maior. Tem vários outros folcloristas brasileiros, mas esse daqui é o mais conhecido, o mais estudado. Né? Então, quem é Luiz da Câmara Cascudo? Né? Ou Câmara Cascudo, como é mais conhecido. Nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, vizinho aqui ao estado da Paraíba, no ano de 1898, né? Dia 30 e faleceu. Ele nasceu dia 30 de dezembro de 1898 e faleceu no dia 30 de julho de 1986. Olha só a quantidade de coisas que esse homem foi, gente. Ele foi historiador, sociólogo, musicólogo, antropólogo, etnógrafo, folclorista, poeta, cronista, professor, advogado e jornalista brasileiro. Ele foi muita coisa. Passou toda a sua vida em Natal, né, lá no Rio Grande do Norte, e dedicou-se, né, ao estudo da cultura brasileira. Então, ele é amante da cultura brasileira.
Ele respirava a cultura brasileira. Quem é que chegou nesse fim de aula, pelo amor de Deus? Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho. Não, não vou aceitar. Essa hora não. Pronto, deixa eu só abrir aqui para continuar. Certo? E ele escreveu vários livros. É um homem muito, era um homem muito inteligente, né? Já faleceu. Era um homem muito inteligente. E vocês acreditam que ele não fazia rascunho quando ia escrever os livros? Ele já escrevia diretamente os livros. Essa maquinazinha de escrever aqui, ó. Ele não tinha rascunho, tipo, ele não fazia um rascunho no papel e depois colocava a limpo em outro lugar. Ele já escrevia diretamente o que ia ser colocado no livro. Era muito gênio, né? Era muita inteligência, não é verdade? Sim. Ele deixou, acho que mais ou menos cerca de 200 livros publicados. É muita coisa. Olha algumas obras dele. Ó. Ele falou sobre a alimentação no Brasil. É um livro que fala sobre a história da alimentação no Brasil. Uma história sobre a África. Chega que eu voltei. Uma história sobre a África, né? Uma visita que ele fez ao continente africano, buscando ali entender, comparar alguns elementos da cultura brasileira com a cultura africana. Esse outro livro aqui fala sobre a história dos nossos gestos, né? Os gestos que nós fazemos. Desde o simples piscar de olhos aos gestos mais complexos. É um livro que fala sobre os nossos gestos. E aqui, gente, é uma escritora da cidade de Cacimba de Dentro, não sei se vocês conhecem, né? Maria da Joyce Freire da Silva, que escreveu um livro sobre Câmara Cascudo, certo? Foi o primeiro livro dela. Então, ela tem atualmente 58 anos, né? Nasceu em Araruna, mas reside aqui em Cacimba, certo? Aqui está a biografia dela, o que ela fez, onde estudou, onde deu aula, inclusive ela também é professora aqui do município de Cacimba, já deu aula aí no Sarney, no início, quando a escola foi fundada, né? As primeiras turmas. Ela foi professora dessas turmas, inclusive tem uma placa lá no Sarney, não sei se vocês nunca observaram, uma placa mais antiga, uma placa de ferro. Ela foi a professora que inaugurou a primeira placa do colégio. Ela começou lá muito cedo, né? Pronto. E aí ela escreveu, né, o seu primeiro livro sobre cultura brasileira, né, sobre Câmara Caçudo, que é esse livro aqui, ó, onde está a foto dela. Ela mora aqui em Cacimba, inclusive eu estou aqui na casa dela no exato momento, dando essa aula para vocês. Aqui está o primeiro livro dela, ó, Vida e Obra de Luiz da Câmara Cascudo, então ela fala sobre quem foi Câmara Cascudo, o que ele fez, né, toda a trajetória de vida dele. E esse aqui é o último livro dela, Notas sobre a Região Nordeste, que é um livro que traz, né, características sobre a cultura nordestina, né, em todos os estados. Certo? Então, a região Nordeste tem nove estados, então ela fala um pouco de cada um desses estados. Né? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, enfim. Traz elementos da cultura da região, de toda a região Nordeste. A alimentação, as festas, o turismo, enfim. Aqui está a foto dela, essa mulher aqui. Né? Aqui está a página dela lá no Instagram, se vocês quiserem seguir, certo? Ela também é poetisa, também escreve poesias. Esse foi o primeiro livro, como eu falei para vocês, e esse aqui foi o mais recente. Foi publicado ano passado. Mesmo na pandemia, foi possível fazer a festa de publicação. Inclusive, eu estava lá. Inclusive, vocês verão fotos, eu creio, aqui na página oficial da escritora. Vocês sabiam que nós tínhamos uma escritora tão próxima de nós? Não. Sabia. Não? Sabia? Pronto. Para quem sabia e para quem não sabia, está aí. Certo? E ela pensa em escrever outros livros. Na biografia dela, tem aqui, ó, no finalzinho. Amante da cultura popular e de poesia, atualmente ocupa-se a escrita do seu segundo livro, que na época, né, que essa biografia foi até eu que redigi, eu que escrevi na época, para ela publicar, ela estava escrevendo seu segundo livro, né? Então, Dores, como ela é conhecida, né,
pelas pessoas mais próximas, ela também ministra palestras sobre cultura popular em escolas e demais instituições. Aí ela diz que está completa, né? Segundo ela, nas palavras dela, por ter plantado uma árvore, ter uma filha e ter escrito um livro. Porque segundo há uma cultura lá, fala-se que uma pessoa essa é completa na vida quando ela planta uma árvore, né? Tem um filho e escreve um livro. E essas três coisas ela já fez, né? Plantou uma árvore, alguma vez na vida ela disse que já plantou, e ela gosta realmente de rosas, tem uma filha e escreveu um livro. Então, ela disse estar completa e realizada por ter feito essas três coisas. Aí, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu trouxe sobre folclore, sobre Maria das Dores, que é escritora tão próxima de nós, e que a gente não conhece, não conhecia. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouco. Me digam aí o que vocês acharam. Amei o slide. Gostei bastante, aprendi bastante coisa. Bem E os interessante. demais? Quero ouvir os demais. Se eu fosse professora do senhor, eu daria nota 10. Aí vamos lá, né? Só um pouquinho aqui para eu explicar a atividade, porque é simples, mas aí eu quero dar alguns informes. Só um minutinho, tá? Vocês estão visualizando a minha tela ainda? Sim. Então, ótimo. Vou abrir aqui rapidinho. Calma que eu já libero todos vocês. A aula tá chata? Sejam sinceros. Digam aí. Tá Tá bem enfadonho? interessante. Interessante. Vamos lá para a atividade dessa semana. Vejam bem, eu dependi o tanto, né? E por incrível que pareça, na sequência, nós íamos trabalhar os sinais de pontuação. Então, eu até falei semana passada que eu dividiria a aula em duas partes, porque, querendo ou não, só um minutinho, vou tomar um pouquinho d'água. Querendo ou não, demandaria tempo, né? Então, vejam que nessa primeira parte aqui, nós vamos tratar da vírgula, certo? Do ponto final, do ponto de interrogação, do ponto de exclamação, do ponto e vírgula e dos dois pontos. Esses são os sinais que nós vamos tentar entender mais. Porque a gente tem a ideia de que a vírgula é para quê? Qual é a função da vírgula mesmo que a gente aprendeu? Pra dar uma pausa. No caso, eu aprendi meio que sozinho, então não sei muito para que ela serve. Eu uso mais pra, sei Para lá. respirar? Não, eu falei A gente aqui porque eu vi um Eu vídeo, me faço mandaram mais um vídeo e assim, eu eu falei. coloco quando meu cérebro manda. Eu não estudo muito a vida. Eu coloco quando o cérebro manda. O cérebro diz, coloca aqui, eu tô colocando. Aí vamos lá, tem várias regras, porque na próxima aula eu vou trazer explicando melhor. É um texto bem bacana, eu não vou dizer para não perder a graça, que acaba que a vírgula, a posição da vírgula, né, ou a ausência da vírgula, traz uma interpretação, traz 5 interpretações diferentes. Diga uma confusão. É uma história sobre um testamento, e aí a posição da vírgula num canto específico, ou a ausência dela, faz com que gere uma confusão e o texto tenha 5 interpretações diferentes. E digam só, 5 interpretações diferentes por causa da vírgula. É fantástico. Não o programa, mas é fantástico. E aí vocês vão fazer a leitura, tá? Eu não coloquei, gente, todas as regras, não. Por exemplo, de vírgula, eu coloquei só algumas, porque vocês vão estudar na outra semana, sem ser a semana que vem, na outra, né, o que é o aposto e o que é o vocativo, certo? Isolar aposto, vocativo, eu vou explicar o que é aposto e vocativo, tá bom? Eu já aproveito essa aula para adentrar no conteúdo da outra. E aí, vocês vão fazer a leitura das regras. Não é difícil vocês fazerem a leitura. Tem que fazer a leitura atenta e observar o exemplo. E aí vocês vão conseguir compreender, certo? Então, a gente vai focar só nessas. Vírgula, né? O ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto e vírgula, também é interessante a gente aprender. E os dois pontos. Na outra aula eu vou trazer o ponto
ponto e vírgula não, vou trazer travessão, as aspas, certo? Outros reticências, outros sinais também que a gente deve saber, porque a gente acha que é tão batido isso, é muito fácil. Mas não é que é difícil, mas que a gente, pronto, já sei o que ele falou aí, né? Eu coloco a vírgula onde meu cérebro manda, e às vezes o cérebro pode mandar para você colocar no canto que não é necessário colocar, ou que às vezes compromete o sentido. Olha um exemplo, só para finalizar aqui a aula. Eu vou colocar essa frase aqui, depois eu apago, tá? Vou colocar aqui, porque não... Vou colocar aqui. Leiam para mim essa frase. Não mate o menino. Pronto, tá escrito assim, né? Agora, se eu colocar a vírgula, olha só. Fica muito diferente. Não. Mata o menino. Mate o menino. E aí vocês percebem que aqui não mudou o sentido que eu queria dizer? Totalmente. Não mate Totalmente. o menino. Se botar ali na frente também fica diferente. Aqui, por exemplo. Tá vendo que a deslocação da vírgula, esse deslocamento da vírgula muda o sentido todinho? É a mesma coisa quando o Eder falou naquela aula. Se eu disser aqui, não mate o menino, é uma exclamação. Eu tô exclamando, tô ali afirmando. Aí, se eu colocar isso daqui, fica uma pergunta. Não mate o menino? Aí se não E colocar aí- nada, nós entendemos o quê? E aí, se não colocar nada, muito bem, Eder. Outra dúvida. E aí, se eu não coloquei nada? Dá a entender o quê, gente? Quem pode me dizer? Não dá pra entender. Oi? Que é pra matar o menino. Não, mas se eu não colocar nada aqui, tá sem ponto, sem nada, dá para entender o quê? Não mate o Eu menino. fico sem saber. Quando fica assim, eu não sei se é uma pergunta ou uma resposta. Não é a questão do que é para matar, não é no sentido que tá ali afirmando da frase. É que dá a impressão que tá faltando alguma coisa, porque se não tem ponto, dá a impressão que você espera mais alguma Ô, coisa. professor, e Diga. a reticência? Aí as reticências, eu posso colocar aqui nessa mesma frase, para a gente não perder muito tempo na explicação. Então, Não mate o menino. Aí, esses 3 pontos que eu coloquei, eu posso adentrar em outro assunto, para dizer assim, não mate o menino, tá? Claro que eu estou colocando como exemplo, né? É uma coisa muito grave, não matar o menino. Estou colocando aqui só a fim de exemplo. Não mate o menino. Você vem quando aqui em casa? Estou colocando assim nesse sentido, claro que não tem nada a ver, assim, as duas relações, porque é uma coisa grave, é um mudo de assunto para uma coisa bem, você vem quando aqui? entendi. É uma mudança de pensamento, entendeu? Mas pode ser uma quebra. Eu posso dizer assim, Se colocar não, aí reticência, mate. Não, esquece. não, aí não tem como colocar Essa palavra as tá muito pesada. Essa palavra tá não, muito pesada. não tem como colocar as reticências aqui. Tipo, não. Porque esse não pode ser a quebra de uma expectativa. Vamos supor, a Emanuela imagina que eu vou dizer uma coisa após esse não. Ela cria uma expectativa sobre. E aí eu quebro a expectativa dela usando outra frase que não tem muita relação com o que ela esperava. Então, é uma quebra de pensamento, porque às vezes eu digo assim, eu vou sair hoje para comemorar meu aniversário. Amanhã, aí, rapidamente muda o assunto. Então, é uma mudança de pensamento. Ou quando espera-se de quem fala uma coisa e ele falou outra, né? Então, é uma mudança, é uma quebra de expectativa, certo? Pode ser também uma pessoa que interrompe. Isso, muito... Você vai pra minha, aí a pessoa fala, Exato. O que eu fiz agora com você? Você falou e eu interrompi para dar a explicação. Exatamente. Você falou e eu fui lá, então, 3 pontos, porque eu interrompi a sua fala. É uma interrupção, é uma quebra. Mas aí ia ter o travessão atrás, se tivesse ela que estivesse falando. Você Por não exemplo, fez? seria com travessão, é bem lembrado. Se eu fosse, por exemplo, narrar esse fato aqui que está acontecendo agora, que eu estou dando aula, certo dia, eu fui dar aula e Rayane me perguntou. Aí, 2 pontos, porque eu vou introduzir a fala de Rayane. Aí, travessão, a fala de Rayane. Do jeito que ela colocou. Que é o que a gente chama... Que é o que a E gente o entre chama... parênteses, meu Deus, é pra quê? O parente, a gente usa, por exemplo... Aqui, ó. Eu usei um parênteses aqui. Nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Aí, aqui, entre parênteses, eu coloquei uma explicação. Para enfatizar que é uma explicação. Ó.
que aqui eu estou antecipando Não, mas eu confundi o nome agora, oh meu Deus. É aquele as bichinho que. aspas, as aspas. É aspa. As aspas são, por exemplo, eu estou escrevendo um texto, aí eu Uma digo, fala, né? isso, uma fala de uma pessoa, ou eu estou escrevendo um texto e quero colocar uma gíria, eu quero enfatizar aquela palavra, eu quero chamar a atenção. Por Eu tô exemplo, fazendo tudo ao contrário. tem aulas que eu uso gírias para enfatizar uma palavra. Então, as aspas é para citar a fala de alguém. Por exemplo, ele falou alguma coisa hoje aqui na aula, e em um texto específico que eu vou criar, eu vou colocar a fala dele. Aí eu vou lá e coloco as aspas, porque a fala não é minha, a fala é de Helder. Certo? Entendi, vou parar de usar os pontos. Não, vou não. E aí a gente pode usar, vocês já viram que tem gente que usa o ponto de interrogação junto com o ponto de exclamação ao mesmo tempo? Isso, eu já tinha até esquecido desse negócio. Pra que serve? É porque às vezes Sim, às vezes a pessoa ela quer ao mesmo tempo perguntar e ao mesmo tempo afirmar. É como se naquela declaração que ele faz Tipo, ali, diga. tipo assim, vamos sentar no banco, aí coloca os dois? Tipo assim? Só que depende muito de quem vai usar, né? Por exemplo, se eu dizer assim, vamos sair, vamos aprender, por exemplo. Eu posso dizer assim, vamos aprender? Tipo, perguntando, né? Vocês vamos aprender? É uma pergunta. Ou exclamar, né? Afirmar, vamos aprender. E aí, se eu colocar os dois, você lê como uma afirmação ou como uma interrogação. Entende? eu já Ah, vi muito. professor. Entendi. Vamos sair, né? E a Isso. exclamação. Exato. Aí depende muito de quem, no caso do emissor da mensagem. O emissor não é quem envia. Aí vai depender muito dele, né? Aí o receptor, que é a pessoa que recebe, ela vai ver, né? Ah, ele quis perguntar e ao mesmo tempo quis O professor afirmar. tá dando spoiler da próxima aula já. É spoiler já, é tipo sério aqui. E aí tem o ponto final, que tem gente que acha que não é importante, mas é extremamente importante. Eu tirei isso daqui, cadê? Dá a impressão que eu vou continuar. O ponto final é justamente para finalizar uma ideia. É uma E pausa o ponto total. de. O ponto. Ah, meu Deus, não tô lembrando o nome agora. O pontinho que continua lá. É o ponto continuado. É isso? É isso aí mesmo. Por exemplo, estou escrevendo um texto. Olha, aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. Por exemplo, aqui tem um ponto. Aqui não é um ponto parágrafo. Aqui é um ponto continuado. Porque um ponto parágrafo é quando eu paro. Ó, aqui tem um parágrafo. Se aqui eu fosse escrever outro parágrafo, eu ia dar ponto, parágrafo. E aqui iniciar um novo parágrafo. Porque eu ia começar uma nova ideia. São muitas informações que, se a gente não prestar atenção, a gente acha que é fácil, mas erra. Então, no caso, o ponto de continuação é quase a mesma coisa que a reticência? Não. Por quê, Helder? Porque não é. Porque as reticências, elas vão dar a ideia de continuidade. Né? Eu vou mas continuar aí alguma você falou coisa. que muda do assunto. Isso, muda do assunto ali, mas dentro daquele parágrafo. Porque, por exemplo, vamos supor, raciocina comigo, eu vou começar aqui. Entendi. Eu vou começar uma história aqui dizendo assim, hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto, iniciei minha aula com os alunos do 8º ano, lá. Ponto. Eu terminei essa ideia. Quando eu der um ponto continuado, é porque eu ainda vou permanecer dentro dessa ideia. A aula se iniciou da seguinte forma, lá. Quando eu terminar toda essa ideia desse parágrafo, eu quero dizer outra coisa. Porém, eu quero dizer assim, na semana seguinte, vou propor aos alunos uma atividade, aí percebo que é outra coisa, é outro assunto, é outra ideia. Eu não posso colocar no mesmo parágrafo. Eu tenho que colocar em um parágrafo diferente, porque são ideias diferentes. Tô entendendo. Eu vou disponibilizar para vocês hoje uns videozinhos sobre a vírgula. Lá vai ter todas as regras de vírgula. Aí vocês assistem, porque aí vocês veem qual regra eu abordei aqui. Mas, gente, se eu fosse dar aula só de vírgula, daria 3 semanas. Só de vírgula. Porque vírgula não é só para respirar. Vírgula tem, olha, vírgula aqui, ó. Tem função Acho que o professor tá até hoje estudando a vírgula. E digo a você que eu não aprendi todas as regras, porque são muitas regras. Porque, por exemplo,
Uma das regras, separar termos que possuem mesma função sintática na oração. O menino berrou, chorou, esperneou. Professor, olha o que tu vai fazer com a gente. Não precisa explicar, não. Tanta regra para um tracinho. Pois é, mas aí, por exemplo, acontece aquele exemplo que eu dei agora, né? Não mate o menino. Não, mate o menino. Por exemplo, quando eu coloco assim, boa tarde. Não mate o menino. Cada vírgula, Ela 3 ajuda muito na respostas. entonação também, né, Isso, professor? justamente, porque é isso mesmo, José Cleide. Se eu falar assim, Helen naquele dia falou, gente, usem a pontuação. Mas, digamos, eu faço uma pergunta assim, vamos sair hoje? E aí o aluno não sabe que o ponto de interrogação serve para perguntar alguma coisa. Ele vai ler, mesmo se não tiver o ponto, entendam só. Se o aluno não souber a função da interrogação, e se ele lê como uma pergunta, ele não vai nem se preocupar se o ponto de interrogação está ali ou não, porque depende da entonação que ele vai fazer quando ele lê. E quando eu falo pelo áudio, por exemplo, no WhatsApp, eu digo, vamos sair hoje? Pela minha entonação, já sei que ele sabe que eu estou perguntando. Mas se eu escrevo, vamos sair hoje, e tiro o sinal de pontuação, a interrogação, quem deve fazer essa observação e essa leitura de entonação é quem? Quem recebe a mensagem. Não é verdade? Compreenderam? Então, eu vou ter que aprender a usar esses pontos aí. Aí é uma aula riquíssima, porque assim, acompanha a gente pelo resto da vida, porque a gente sempre vai estar usando pontuação na fala, né? A gente pensa assim, não, mas quando eu falo, eu não uso pontuação, não. Você usa sim, mas como o José Cleide bem colocou aí, nós usamos o quê? As pausas na voz, né? As entonações da voz. Então, quando eu pergunto, José Cleide, por exemplo, a gente não percebe que a nossa sobrancelha, ela fica meio assim franzida, com tom de pergunta, de questionamento? Uhum. Não é? Por exemplo, o surdo entende que quando eu faço o sinal, por exemplo, qual para o surdo? Estou falando surdo porque ele não ouve, né? Então tem a questão do som. Quando eu pergunto para o surdo qual, ele percebe a minha cara, a minha expressão. Oi. Desculpa interromper, não tem nada a ver com a aula. Mas me explica, o surdo, quando em algumas coisas assim dos presidentes, tem uma pessoa do lado, né? Fazendo larmímica. É um intérprete. Sim, nunca então, não. Como é que... Sinalização. Como é que o surdo vê a pessoa falando e o bicho ali, e a pessoa mexendo o braço? Entenda, o surdo que é alfabetizado na língua de sinais, não é um surdo que sabe língua caseira. O surdo ele vai ter aquela telinha, aquela janelinha, porque ele tem esse domínio de acompanhar ali a imagem, mas o que importa para o surdo é a informação que é dada pelo intérprete. Então ele consegue ter essa habilidade de visualizar ali os sinais e entender, porque nem tudo o que é falado é sinalizado precisamente da mesma forma. Eu não vou explicar isso porque vai levar uma aula todinha. Mas, por exemplo, na língua de sinais, José Cleide, Rayane e Emanuela, nós não temos essas preposições. Por exemplo, assim, não tem assim, eu irei à igreja amanhã. Igreja, eu vou amanhã. Igreja, amanhã, eu vou. Não fica na ordem direta. Não fica, por exemplo, eu irei à igreja amanhã. Eu, igreja, irei amanhã. Ou igreja, amanhã, irei eu. Percebe que não tem uma ordem. O que importa é que o surdo entenda que você, né, no caso ele, vai à igreja amanhã. O que importa é a comunicação que é estabelecida. Diferente da língua portuguesa. A Libras, né, o curso que eu faço, ele é cheio de regras, como a língua portuguesa. É uma gramática cheia de regras. Bem complicadas. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Aí eu vou finalizar aqui. Vocês querem que eu grave uma aula hoje à noite sobre os sinais de pontuação e disponibilize no grupo para vocês? Quero. Manda para a Rayane. Só para ela mesmo. Mandar para todos no grupo, e aí vocês assistem, tá bom? É bem interessante. Estudem os sinais de pontuação, porque é importantíssimo. É importantíssimo para a comunicação. Tanto na fala e mais ainda na escrita, que aí quando eu estou falando com alguém, eu estou conseguindo expressar para ele que eu estou perguntando, que eu estou afirmando, mas na escrita, que eu não estou perto. Ele que vai deduzir. É mais complicado, não é verdade? E a proposta de atividade. Aí a proposta de atividade. Olha, a proposta de atividade é essa. Vocês vão observar as piadas e causos do Seu Lunga. Seu Lunga é um personagem muito conhecido
né? É um senhor que é tido como bruto, ignorante, ríspido, grosso, né? Que tem respostas na ponta da língua. Então, vocês vão reparar que todas as piadas de Seu Longa estão sem sinais de pontuação. E aí, vocês vão fazer a leitura, né? Colocando a entonação como o José Cleide bem colocou, muito bem lembrado. E aí, vocês vão encaixar ali os sinais de pontuação, onde é que eles devem estar. Então, veja só, tá? Esse sinal de pontuação. Numa madrugada dessas, a mulher de Seu Lunga teve um mal-estar e gemendo acordou o marido. Lunguinha, Lunguinha, tá me dando uma coisa aqui. Então receba. Mas Lunga é uma coisa ruim, então devolva. Perceba que toda a piada tá sem... Mas ele foi nada. Tá vendo? Eu li bem rápido para não dar a dica. Letra B. Seu Lunga entrando em uma loja, tem veneno para rato? Tem, vai levar? Pergunta o balconista. Não, vou trazer os ratos para comer aqui. Perceba que não fica sem entendimento quando eu não coloco os sinais de pontuação. Então, leiam com cuidado e vejam onde é que tem sinais de pontuação. Tem travessão, tem vírgula, tem 2 pontos, certo? Ponto final, tem um monte de coisa. Aí a questão aqui, 2 e 3, é uma pequena fábula, Os Viajantes e o Urso, né? É das fábulas de Esopo. E aí vocês vão responder a questão 2 e 3, que é para marcar, e na página 98 do livro vão responder a questão 1. Somente a questão 1. É um quadro que tem lá que vocês vão responder. Também referente a sinais de pontuação. É bem tranquilo. Mas aí eu vou gravar a aula sobre sinais de pontuação para ajudar vocês no momento de resolver a atividade. Certo? Certo. Então, deixa eu só sair aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu vi que o debate sobre os sinais de pontuação foi bem caloroso, né? Vocês gostaram? É mais fácil. Sim. Então, semana que vem... É bom semana... entender sobre esse assunto, porque, tipo, a gente entende melhor o que as pessoas não querem falar, né? Justo. Para a comunicação é importantíssimo. Lembrem-se que semana que vem nós teremos a avaliação, certo? Lembram que eu falei? Perguntando, que eu ia perguntar se era dia 6 mesmo, né? Sim, nós teremos. Então, peguem ali. Sim, coloque, Jamil, por favor. Comecem a estudar da semana 17 até a semana 22, que é essa que nós estamos. Certo? Bem tranquila a avaliação. Estudem os exercícios, que aí vocês vão conseguir sair super bem. E qualquer dúvida, vocês me digam que eu faço uma aula de revisão para vocês e posto no YouTube para vocês assistirem. Pronto. Mais Começa alguma... pela semana dos tipos de predicado, né? Depois da semana dos tipos de predicado, deixa eu ver qual é. Só um minutinho. Professor, o nono ano vai ter aula hoje? Vai sim, vou começar Dos daqui a pouco. predicado. Vocês vão começar... Pronto, figuras de linguagem. Estudem a parte 1 e a parte 2, tá certo? Certo. Depois de Isso é figuras... de linguagem, né? Isso, figuras de linguagem, parte 1 e parte 2, aí semana 19, semana 20, semana 21, semana 22. Até porque semana 21 e 20 foi sobre literatura de cordel. É bem tranquila para vocês fazerem, estudarem, né? Vou começar a estudar. Então, pronto, meus amores. É isso. Um cheiro no coração de vocês. Qualquer dúvida, me perguntem, tá bom? Lá no privado. Tá certo. Abraço, minha gente. Tchau. Vou postar a Tchau, atividade professor. agora. Tchau, até Boa semana. mais. Até.